A evolução da cadeia transportadora de elétrons. Na presença de um ambiente rico em moléculas orgânicas produzidas geoquimicamente, mas pobre em oxigênio, supõe-se que as primeiras vias metabólicas produtoras de ATP eram semelhantes às formas de fermentação. Neste, a produção de ATP a partir da oxidação parcial de moléculas ricas em hidrogênio, como a glicose, então uma ou mais moléculas orgânicas são excretadas para o meio. Na maior parte, então, dos organismos, estes metabólitos finais são ácidos orgânicos, como o lactato, por exemplo. Com o tempo, então, essas atividades metabólicas levaram ao aumento desses metabólitos excretados, que levaram, então, à modificação do ambiente, forçando o desenvolvimento de novas vias metabólicas. A contínua excreção, então, de ácidos levou à queda do pH ambiental, favorecendo, então, a evolução de proteínas que funcionam como bombas transmembranas de prótons, bombeando, então, prótons para fora da célula. Aqui, então, a gente vê com a utilização do ATP, gerando, então, ADP e fosfato inorgânico. Assim, ao mesmo tempo que os ácidos inorgânicos não fermentáveis se acumulavam, o fornecimento de nutrientes fermentáveis, que proporcionavam, então, energia para essas bombas, foi diminuindo. Dessa forma, bactérias capazes de excretar prótons sem a hidrólise do ATP foram favorecidas, então permitindo a conservação destas moléculas para utilizar em outras funções. Um exemplo, então, são bactérias que bombeiam prótons para dentro da célula, utilizando a energia derivada da transferência de elétrons do ácido fórmico para o fumarato, como é visto na figura. Por fim, então, algumas bactérias foram capazes de desenvolver um sistema de bombas de prótons acoplados, então, ao transporte de elétrons, bem similar ao que é visto hoje em dia, sendo, então, capazes de processar mais energia redox do que o necessário, mas sendo possível, então, manter os seus níveis de pH interno. Então, como a gente vê na figura, há diversos complexos em que há o transporte de elétrons e, então, o bombeamento de prótons sem o gasto de ATP. A depleção, então, de nutrientes no meio ambiente exigiu que os organismos buscassem por novas fontes de carbono. Entretanto, mesmo o carbono atmosférico sendo suficiente, era necessária, então, a geração de novos agentes redutores fortes para fornecer elétrons de alta energia para gerar as unidades de carboidrato. No caso, o CO2 atmosférico ele precisa ser reduzido a moléculas de carboidratos para serem úteis às células. Então, possivelmente, as fontes disponíveis eram ácidos orgânicos, produzidos no metabolismo anaeróbico de carboidratos, moléculas inorgânicas, como sulfeto de hidrogênio e água. Entretanto, a força redutora dessas moléculas ela é muito fraca. Por isso, então, se diz que o gradiente de prótons poderia ser uma fonte primitiva, o qual direcionou, então, a evolução de complexos enzimáticos ligados à membrana das células. Na figura, então, nós temos um exemplo em que o fluxo reverso de elétrons, dirigido, então, pelo gradiente de prótons, leva à formação da molécula de NADPH, a qual é utilizada para a fixação do carbono. Entretanto, a maior descoberta do metabolismo energético foi o desenvolvimento de centros capazes de utilizar, então, a energia da luz solar para produzir moléculas como o NADH. Em sulfobactérias verdes, a luz, então, era utilizada para transferir átomos de hidrogênio do sulfeto de hidrogênio para o NADPH, gerando, então, a força necessária para a fixação do carbono. A próxima etapa, então, foi o desenvolvimento da maquinaria necessária para utilizar a água como essa fonte de elétrons para a redução de CO2. Para isso, então, foi necessário a evolução de uma enzima capaz de quebrar a molécula de água, que na figura a gente vê como sendo a Mn4Ca, assim como a adição de um segundo fotossistema atuando em série
com o primeiro fotossistema. As homologias estruturais encontradas para ambos os fotossistemas sugerem, então, que essa mudança envolveu a cooperação de um fotossistema derivado de bactérias verdes. No caso aqui, então, a gente vê o fotossistema 1, que faz, então, essa transferência de elétrons do sulfeto de hidrogênio, e outro derivado, então, de bactérias púrpuras, que seria, então, o fotossistema 2, né? Dessa forma, originaram-se, então, organismos com exigências ambientais mínimas e, além disso, grandes quantidades de matérias orgânicas reduzidas e sintetizadas biologicamente se acumularam. Assim como houve, então, o surgimento do oxigênio na atmosfera pela primeira vez, em decorrência, então, desta quebra da molécula de água. O aumento de oxigênio foi muito lento no início e permitiu, então, a evolução gradual de um sistema de defesa, visto que o oxigênio é altamente tóxico para as células. Pela figura, a gente consegue ver que os níveis atuais de oxigênio foram atingidos, então, entre 0,5 e 1,5 vezes 10 na 9 anos atrás. A disponibilidade, então, de oxigênio permitiu o desenvolvimento de bactérias que utilizam o metabolismo aeróbio para a fabricação de ATP. Por fim, então, aqui a gente vê o desenvolvimento desde bactérias fermentadoras ancestrais até os níveis de cloroplastos e mitocôndrias encontrados hoje em células eucariotas, e lembrando então que esta evolução ela é conservativa, ou seja, tomando elementos do que é antigo e construindo então a partir deles alguma coisa nova.